Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Decreto do presidente Michel Temer libera as Forças Armadas para agir em presídios dos estados por 12 meses. Ouvir os filhos desde pequenos aumenta a proximidade com os pais e ensina as crianças a argumentar e expor as próprias ideias. Mas há limites, dizem os terapeutas. Medo da febre amarela provoca corrida em busca da vacina em Minas Gerais, onde existem quase 200 casos suspeitos e 53 mortes. São investigadas, já faltam vacinas em muitos postos de saúde. Atletas de fim de semana ou que não são muito assíduos na academia não precisam mais carregar tanta culpa. Um estudo mostra que quem se exercita poucas vezes obtém quase os mesmos benefícios de quem malha todos os dias. Barack Obama dá perdão presidencial a militar condenada a 35 anos de prisão por repassar mais de 600 mil documentos sigilosos ao site Wikileaks. Quer manter a pele sempre jovem? Cientistas americanos dizem que o segredo está em um balcão de supermercado como este, à disposição de qualquer um. A gente começa falando do diálogo entre pais e filhos. Escutar os filhos é uma tarefa essencial para a boa educação. Aprender a ouvir o que eles têm a dizer desde pequenos aumenta a proximidade com os pais e ensina a importância do espaço para argumentar e expor as próprias ideias. Com 1 ano, Henrique começou a falar e não parou mais. Agora você, mamãe. Agora eu. E em casa, a voz dele é ouvida. Porque é uma forma dele se expressar comigo. Ele fica mais seguro em poder confiar em mim, em poder me contar as coisas, saber que eu tô com ele sempre. Dar espaço para a criança expor seus sentimentos ajuda a estreitar os laços familiares e a identificar problemas. O Henrique, por exemplo, chegou da escola uma tarde com manchas vermelhas na pele. Conversando, contou que tinha comido salsicha. Os pais perceberam a reação alérgica e correram para o hospital. Ouvindo, se ensinam lições. Quando eu paro para ouvir, eu estou ensinando meu filho a ouvir. Estou ensinando meu filho a esperar a vez, estou ensinando meu filho a ser empático, estou ensinando meu filho a ter respeito pelo outro. Esta psicoterapeuta alerta para uma linha tênue, o limite entre escutar a criança e permitir que ela domine os pais. O limite é, a criança está fazendo demais, ela está escolhendo demais, ela está saindo do controle dela mesma, então a gente para e traz o norte de novo para a criança, né? Porque é isso que nós somos, nós funcionamos como um norte. A gente muda de assunto agora, fala de febre amarela. O aumento do número de casos suspeitos da doença em Minas Gerais assusta. Isso fez com que a procura por vacinas aumentasse consideravelmente no último mês. Mas olha, não precisa de pânico, nem todos precisam realmente da dose. Em 2017, uma doença típica do século passado voltou a preocupar os brasileiros, especialmente os da região sudeste, a febre amarela. Eu adoro ir para Minas comprar queijo e a coisa ela tá brava, então pretendo ir lá essa semana, tem que me prevenir, né? Em Minas Gerais, hoje há 184 casos suspeitos de febre amarela e 53 mortes são investigadas por suspeita da doença. Já são 15 municípios em situação de alerta. No Espírito Santo, subiu para 4 o número de casos suspeitos. A doença é causada por um vírus e transmitida por mosquitos. Nas cidades, o principal transmissor é o Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue e a chikungunya. Os sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo, cansaço e náuseas. Em casos graves, pode causar insuficiência renal e hepática e até levar à morte. Aqui no Brasil existe vacina contra a febre amarela gratuita e disponível no SUS, mas ela não faz parte do calendário oficial do Programa Nacional de Imunizações. A recomendação atual do Ministério da Saúde é que tome a vacina quem mora nas regiões com maior risco e quem tem viagem planejada para áreas silvestres, rurais ou de mata. As pessoas que estão fora das áreas de risco não devem tomar vacina, elas estão absolutamente isentas de risco e, mais do que isso, elas estarão contribuindo para o consumo das vacinas e, dessa forma, impedindo que alguém que precise realmente deixe de ser vacinado. Para ficar 100% protegido, são 2 doses, num espaço de 10 anos entre elas.
O Aedes aegypti ele não tem a mesma capacidade de transmissão de vírus da febre amarela como ele tem para Zika, dengue e chikungunya. Portanto, isso nos deixa mais tranquilos. Mas aquelas pessoas que vão adentrar áreas de mata, não só a proteção da vacina, mas façam uso de roupas compridas e claras, façam uso de protetores, principalmente os repelentes em áreas expostas, impedindo dessa maneira que sejam sim pincados. Aqui no estado de São Paulo, no ano passado, só foi registrado um caso de febre amarela. A Secretaria de Saúde acredita que a possível infecção tenha sido na Mata dos Macacos, na região de São José do Rio Preto. Mesmo assim, muita gente tem procurado os postos de saúde para garantir a vacina. A repórter Evelyn Avancini conversa agora com Helena Sato, diretora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, sobre as ações feitas para a prevenção da doença aqui em São Paulo. Boa tarde, Evelyn. Oi, Gabriela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A doutora Helena está aqui conosco e vai nos explicar alguns pontos. Doutora, aqui em São Paulo não é uma região de risco, então nem todo mundo precisa tomar a vacina. Quem deve procurar os postos neste momento? É o que nós estamos ressaltando. Vamos vacinar contra a febre amarela para quem? Para as pessoas que realmente precisam. E quem realmente precisa? São as pessoas que viajam, estão viajando aí para Minas, principalmente, mas nós temos vários estados no país, de norte até o sul, com indicação de febre amarela. Aqui no estado de São Paulo, são os municípios da região noroeste do estado. Então, aquela região de São José do Rio Preto, Jales, Ribeirão Preto, Franca. O morador que mora aqui na capital, na Grande São Paulo, e que não for viajar para nenhuma dessas áreas, não tem indicação de vacinação contra a febre amarela. Apenas uma dose da vacina já mantém a pessoa imunizada? O atual esquema de vacinação no Brasil é a aplicação de 2 doses, pessoas com 5 anos ou mais, com intervalo de 10 anos, ou seja, um reforço único é suficiente. O que é preciso para vacinar, doutora? Por favor, solicitamos que não esqueça de levar a carteira de vacinação para que as nossas equipes possam anotar adequadamente a dose aplicada. Quem não tiver a carteira ou então esqueceu se já tomou ou não nos últimos 10 anos, pode reforçar a dose? Sim, não há contraindicação de uma nova dose. Agora, o que é muito importante deixarmos claro, é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, pacientes imunodeprimidos, que acabaram de fazer quimioterapia, radioterapia, que tomam corticoide em doses elevadas, grávidas, não têm a indicação de tomar, não poderão tomar a vacina contra a febre amarela. Ok, muito obrigada. Gabriela. Ok, Evelyn, obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa notícia para os atletas de fim de semana. Um estudo mostra que quem se exercita poucas vezes, 2 vezes por semana, obtém quase os mesmos benefícios de quem malha todos os dias. Isabela é estudante de medicina em período integral. Tenho aula de manhã, de tarde e de noite eu tenho que estudar. Então foi o único jeito de fim de semana que eu achei de fazer algum esporte. Uma bela dose de esforço, comprometimento e força de vontade. O que importa é praticar algum tipo de atividade física. E segundo os últimos estudos, vale fazer 1, 2 ou 5 vezes por semana. Os benefícios são praticamente os mesmos. De acordo com uma pesquisa publicada pela Associação Médica Americana, que analisou dados de mais de 60 mil adultos do Reino Unido de meia idade, entre 94 e 2012, quem se exercita apenas 1 ou 2 vezes a cada 7 dias alcança quase todos os benefícios quanto quem faz o mesmo esforço ao longo da semana. Semanal. Eu acho que é mais vezes, menos tempo, melhor. Eu acho que quem faz todo dia tem mais resultado. O estudo concluiu que o risco de morte por doença do coração foi 41% menor para quem se exercitou mais dias e 40% menor para os aventureiros de fim de semana. Não sei, né? Cada hora muda, cada hora um especialista fala uma coisa diferente, a gente não sabe muito quem seguir. Mas eu acho que o importante é cuidar da saúde acima de tudo. Nesse trabalho se viu que qualquer tipo de exercício é bom. Ou seja, mostrou que se movimentar diminui mortalidade. No entanto, o médico alerta para outros dados não abordados pela pesquisa. Esse estudo não mostrou contusões dos atletas de fim de semana, né? Isso daqui realmente deve ser mais. Use o bom senso. Mas não deixe de fazer exercício porque você não precisa ser um atleta. A ideia é se mexer. Outras notícias nacionais, o presidente Michel Temer recebe hoje à tarde 8 governadores para discutir a crise nos presídios. Um decreto colocou as Forças Armadas à disposição dos estados pelo período de 12 meses.
Os militares vão entrar nos presídios para inspeções de rotina e para buscar materiais proibidos. Eles não terão contato com os presos e as varreduras vão ser feitas de surpresa. Para que as Forças Armadas atuem, será preciso que o governo estadual solicite. Em 15 dias, a crise no sistema penal deixou 134 mortos no país. O Rio Grande do Norte solicitou a presença da Força Nacional de Segurança para tentar controlar o presídio de Alcaçuz, onde 26 pessoas morreram no fim de semana. O líder do movimento do Sem Teto, Guilherme Boulos, foi liberado ontem à noite depois de 10 horas. Ele foi levado pela polícia de manhã durante uma reintegração de posse em São Mateus, zona leste de São Paulo. De acordo com a PM, Boulos foi preso por desobediência judicial e incitação à violência. Ele chamou a prisão de política e disse que trabalhava por um desfecho favorável a 700 famílias despejadas. O INEP divulga hoje as notas individuais do Enem. O candidato precisa acessar o site do exame para consultá-la. Com a nota, o candidato disputa vagas no Sistema de Seleção Unificado, SISU, no ProUni e no FIES. A Fundação SOS Mata Atlântica divulgou nessa semana um levantamento que mostra a quantas anda a regeneração da Mata Atlântica, o bioma que cobre maior parte do litoral brasileiro e também o mais devastado ao longo da história do Brasil. E parece que hoje a notícia é boa, não é isso, Laís Duarte? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para todo mundo. É boa, sim. Em 30 anos de monitoramento, foi possível perceber que em 9 estados onde a Mata Atlântica acontece, 9 dos 17, houve uma regeneração da mata, uma área somada do tamanho da cidade de São Paulo. Eu vou conversar com Márcia Irota, que é diretora executiva da ONG SOS Mata Atlântica. O que significa isso, Márcia? Boa tarde. Boa tarde. É um primeiro levantamento mostrando onde nós temos aí a Mata Atlântica de volta. A Mata Atlântica é extremamente importante aí para garantir principalmente os serviços ambientais e nós observamos que áreas foram regeneradas e também os esforços de restauração florestal estão caminhando no sentido de fazer com que a gente garanta aí a floresta preservada. Mas não quer dizer que a gente pode se acomodar, né? Não, de maneira nenhuma. Há inúmeros esforços, tanto de governo quanto da iniciativa privada e ONGs, para aumentar a cobertura florestal nativa da Mata Atlântica. Nós temos um desafio enorme, né, em termos de compromissos internacionais, inclusive, e metas nacionais para a restauração florestal. Então, é um caminho aí, é uma agenda positiva para o desenvolvimento, aliado à conservação da natureza e à restauração florestal, para gerar mais trabalho e renda aí para as pessoas. Ok, muito obrigada pela participação. Quer conhecer mais detalhes desse estudo? Entra lá no site sosma.org.br. Gabi. Ok, Laís, obrigada pelas informações. Cientistas da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, encontraram uma substância que pode ser o segredo da juventude eterna. E olha, quem diria, hein? Está mais perto do que você imagina. Aqui na banca, dezenas de opções. E no carrinho da dona Mercedes, não pode faltar verduras. Brócolis, cenoura, mandioquinha que eu não estou encontrando. Já seu José não é muito fã das folhas verdes. Estou muito chegado, não. E se eu te contasse que essa banca aqui contém o segredo da juventude eterna? Olha eu aqui. Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que os alimentos verdes, como o brócolis, o pepino, o repolho e o abacate, possuem um composto natural que ajuda a reduzir os sinais do tempo. O nome é complicado, né? A nicotinamida adenina dinucleotídeo. E é uma substância que está presente nas células de todos os seres humanos e que costuma diminuir no envelhecimento. Mas não é só a linha verde que ajuda a sua aparência. Alimentos alaranjados, como cenoura, manga e mamão, são ricos em beta-caroteno, um antioxidante potente que melhora a pele, a imunidade e a visão. E a gema do ovo tem bastante vitamina A, que fortalece as unhas e o cabelo. Para essa nutricionista, a recomendação é sempre montar um prato bem colorido. O que a gente orienta normalmente é para consumir vegetais sempre, que a gente puder, então no almoço e no jantar, pelo menos 3 cores diferentes. E consumir frutas ao longo do dia também, ou como sobremesa, e tentar mudar o tipo da fruta, porque é exatamente para a gente ter essa variação mesmo, né? Então, cada uma é mais rica em um composto. Se a gente variar, a gente vai conseguir ter todos os nutrientes e os compostos antioxidantes que a gente precisa.
A ONG Todos pela Educação divulgou dados sobre o monitoramento que faz pelo país. Vamos ver como é que tá. Um dos dados mostrados por esse levantamento é de que em 2005, 6 em cada 10 municípios tinham menos de 25% dos alunos com aprendizagem satisfatória em língua portuguesa no 5º ano. Em 2015, esse número caiu para apenas 1 em cada 10 municípios. É um avanço, só que ele não é verificado no ensino fundamental 2, por exemplo. A gente vai tentar entender o porquê com a Priscila Cruz, que é presidente executiva do Todos pela Educação. Priscila, por que os avanços no fundamental 2 não acompanham do Fundamental 1? Bom, são vários fatores, mas eu vou focar aqui em um dos fatores que é o mais importante, aquele que mais vai fazer a diferença, que é professor. Então, quando a gente já vê o Fundamental 1, a gente tem uma grande parte dos alunos com professores com formação adequada. No Fundamental 2, isso já cai, tem uma queda muito grande. Menos da metade dos professores tem uma formação adequada naquilo que eles estão dando aula. Então, a gente precisa melhorar tanto essa certificação quanto a qualidade desses cursos de formação, porque é o professor que vai fazer a diferença na aprendizagem dos alunos. Ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Outro fator que foi levado em conta foi o nível socioeconômico. Quanto maior o PIB do município, maior o número de alunos com um aprendizado satisfatório. Vamos à nossa dica de leitura de hoje para toda a família, o livro A História das Estrelas, Sistemas Solares e Galáxias para o Infinito. O livro tenta nos ajudar a responder tantas perguntas que a gente faz quando olha para o céu e conta que essas dúvidas existem há milhares de anos. Como os antigos não tinham telescópios, outros equipamentos modernos para olhar as estrelas mais de pertinho, eles inventavam histórias sobre as estrelas. Os gregos começaram a incrementar essas histórias, unindo os pontinhos das estrelas e formando as constelações. Eles tinham uma explicação para cada uma. Ao longo dos séculos, os cientistas foram desenvolvendo teorias, descobrindo a importância do Sol para o nosso planeta, para todo o sistema solar, e também descobriram como as estrelas nascem e morrem. Estudar tudo isso tem a ver com a gente, pode ajudar a descobrir, afinal, de onde viemos e talvez para onde vamos. Mas ainda tem muitas perguntas sem resposta, com certeza você tem uma aí, né? Esse livro vai te ajudar a responder algumas delas. Intervalo rápido. A seguir, em discurso no Fórum Econômico Mundial, o presidente da China alfineta Donald Trump. E mais, apesar da torcida por todo o Brasil, o time da Chapecoense é eliminado da Copinha. Notícias internacionais. Em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez um discurso otimista para atrair investidores para o Brasil. Ele disse que as reformas feitas pelo governo vão melhorar a situação do país. O discurso mais aguardado do primeiro dia do encontro foi o do presidente da China, Xi Jinping, que alfinetou Donald Trump. É a primeira vez que um presidente chinês participa do encontro em Davos. Apesar de não citar os Estados Unidos diretamente, Xi Jinping fez duras críticas a ideias defendidas pelo presidente eleito Donald Trump. O líder chinês falou por quase 1 hora e foi incisivo ao dizer que não se pode culpar a globalização pelos problemas do mundo. Ele também criticou o protecionismo e a ideia de um país proteger os próprios interesses às custas dos outros. Trump tem falado insistentemente em defender interesses norte-americanos. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, concede perdão presidencial a Chelsea Manning, militar presa por repassar segredos de Estado para o site Wikileaks em 2010. A soldado será libertada em maio. Manning ganhou as manchetes também por ter protagonizado um episódio inédito nas Forças Armadas norte-americanas. Trocou de sexo. A mudança veio logo depois do julgamento. Antes Bradley, agora Chelsea, a militar foi condenada por traição. Organizações de direitos humanos pressionavam por um indulto do presidente. O Parlamento Europeu elege o conservador italiano Antonio Tajani como novo presidente. É a primeira vez que um italiano ocupa o cargo. A aliança para conseguir elegê-lo uniu conservadores de vários países do bloco e os eurocéticos que têm defendido a desintegração da União Europeia. Um aceno que vai na mesma direção do Brexit e de outras propostas de retirada de países do bloco. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu Cortez. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, e você? Maravilha. Ontem um material legal do Vanderlei Cordeiro de Lima. Ficou muito bacana a entrevista com ele. Um fã incondicional do Vanderlei, né? Aquele espírito esportivo dele realmente é incrível. Bom, hora do esporte, a gente começa falando de handebol. O Brasil foi dominado pela Noruega e perdeu a segunda no Mundial que acontece na França. Vamos ver. Em briga direta pelas primeiras posições do Grupo A do Mundial de Handebol, a seleção brasileira foi dominada pelos nórdicos e conheceu a sua segunda derrota na competição.
O duelo no Parque de Exposições de Nantes, na França, começou equilibrado. Sem Thiago, contundido e principal jogador do time, a seleção teve problemas para segurar o ataque. Raniel e Zé Guilherme trabalhavam bem na linha de 9 metros, com gols importantes. No pivô, Thier recebia os passes e finalizava com eficiência. Aí um apagão no minuto final do primeiro tempo, a Noruega colocou mais de 2 gols de vantagem e a seleção voltou à batida para a segunda etapa, sofrendo vários gols em sequência e praticamente dando adeus ao duelo, 7 gols de diferença. Kiufa foi o único lúcido em aproveitamento, acertou todos os tiros de 7 metros. Nos 10 minutos finais, a Noruega não diminuiu o ritmo. Myhrvold, Johansen e Rod aproveitavam-se das suspensões brasileiras para ampliar ainda mais, colocando 36-25. A Noruega ainda fez outros 3 gols, fechando o placar em 39-26. Pois é, no handebol ainda vale lembrar mais uma vez que o Jordi Ribeiro, o espanhol, não é mais técnico. Essa crise toda aí no Comitê Olímpico Brasileiro, o espanhol não comanda mais a seleção brasileira, que agora está no comando do Washington Nunes, que já foi também técnico de outras seleções das categorias juvenil e júnior. Começou o primeiro Grand Slam de tênis do ano lá do outro lado do planeta. Vamos dar uma olhada. O espanhol Rafael Nadal estreou com vitória no Aberto da Austrália, ao vencer o alemão Florian Mayer, 49 do ranking, por 3-0. O nono do mundo, campeão em 2009, Nadal deixou para trás sua participação no ano passado, quando foi eliminado na primeira rodada, e mostrou força em pouco mais de 2 horas sob o forte calor de Melbourne. Entre as mulheres, a americana Serena Williams venceu a suíça Belinda Bencic. Ex-campeã em Melbourne, Serena busca em 2017 se tornar a maior vencedora de Grand Slam da história da era aberta. Ela tem 22 taças e está empatada com a alemã Steffi Graf. Atual número 2 e campeão do torneio australiano, o sérvio Novak Djokovic pegou um adversário complicado. Na busca pelo 7º título da competição, Djoko bateu o espanhol Fernando Verdasco por 3-0. Começo fulminante, equilíbrio e regularidade para alcançar a vitória. Foi mais difícil do que o esperado, mas Roger Federer está na 3ª rodada do Australian Open. Na madrugada desta quarta, o suíço teve pela frente o norte-americano Noah Rubin, de apenas 20 anos, e precisou de mais de 2 horas para vencer por 3-0. Muito bem, o brasileiro Tomás Bellucci, o único brasileiro, na verdade o Rogério Dutra Silva passou, mas o Bellucci acabou ficando pelo caminho já na primeira rodada, perdeu para o Bernard Tomic por 3-0. A Copa São Paulo de Futebol Júnior afunila. De 120 times, sobraram 8. Ontem já saiu o primeiro semifinalista. Vamos ver. E foi no confronto entre Paulista de Jundiaí e Chapecoense. A campanha histórica da Chape na Copinha chegou ao final na noite chuvosa desta terça-feira. A equipe alviverde foi derrotada pelo Paulista por 1-0 no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí, em duelo pelas quartas de final do torneio. O gol da vitória do Paulista foi marcado por Brian aos 9 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou um rebote do goleiro Tiepo após chute de Vitor Hugo. Agora o Paulista vai enfrentar na semifinal o vencedor do confronto entre Botafogo e Batatais. E na última segunda-feira começaram as vendas dos ingressos para o jogo amistoso, dia 21 de janeiro, que o time principal da Chapecoense vai fazer contra o Palmeiras. De um lado, uma equipe montada praticamente do zero, mas com orgulho que não cabe em si. Do outro, um Palmeiras 9 vezes campeão brasileiro, confiante com Felipe Melo e companhia. Muito bem, estava falando do Palmeiras aqui, Palmeiras que cedeu alguns jogadores, né? Para Chapecoense. Para Chapecoense. Da Copinha, só para finalizar, outro semifinalista sai hoje, Botafogo do Rio de Janeiro contra o Batatais, o time do interior da capital paulista. Isso aí, Gabi. Muito bem, valeu, Cadu, até amanhã. Até tchau. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre parto humanizado e o trabalho das doulas. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau.